Oi gente, meu nome é Mel e hoje eu tô aqui para falar sobre darwinismo social. Darwinismo social surgiu no século XX e ele buscava explicar a teoria da evolução humana a partir da teoria da evolução de Charles Darwin. Ele, regado de preconceitos, ele acreditava que existiam povos superiores e inferiores e que os povos superiores tinham que dominar os inferiores para assim civilizá-los e assim também eles adquirirem um nível de desenvolvimento. Os pensadores pró-darwinismo alegavam que a sociedade europeia, por exemplo, tinha capacidade de evolução superior ao povo da África por causa da revolução tecnológica e científica que estava ocorrendo na Europa. Assim, os demais povos estariam condicionados a seres primitivos, não possuindo capacidade para o progresso da humanidade. Essa teoria foi utilizada muito após a Revolução Industrial para explicar que quem ficou pobre ou quem continuou pobre talvez seja menos desenvolvido ou apto para a linha da evolutividade de Charles Darwin. E agora eu vou deixar para que uma turminha mais especial explique isso. Oi galerinha, meu nome é Darwin e eu vim aqui explicar para vocês sobre a minha teoria, que é usada de forma errônea pelo darwinismo social. A minha teoria nada mais é do que a lei da seleção natural, que foi usada para justificar as adaptações dos seres vivos. Na minha teoria, eu acredito que haviam seres de diferentes formas vivendo em conjunto, mas somente aqueles adaptados ao ambiente sobreviveram, porque eles tinham as características próprias para viver naqueles ambientes. Por exemplo, as girafas. Se o alimento estava mais alto, somente as girafas com pescoço maior conseguiram sobreviver, e as girafas com pescoço mais baixo morriam. E com isso, as girafas acabaram ficando, em sua maioria, com os pescoços maiores. Só que, infelizmente, eles usam a minha lei de forma errônea, pelo darwinismo social, para justificar que os europeus eram superiores aos africanos e escravos em geral. Mas fiquem sabendo que eu não concordo nem um pouco com isso. Prosseguindo no que ela já havia falado, darwinismo social é a teoria da evolução da sociedade. Recebe esse nome uma vez que se baseia no darwinismo, que é a teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin no século XIX. Este estudo foi desenvolvido entre os séculos XIX e XX pelo filósofo inglês Herbert Spencer, que antes de Darwin pensou no tema da evolução. Bom dia, amiguinhos! Eu vou falar sobre darwinismo social e racismo! Em virtude de ser uma teoria que considera a sociedade em raça superior à raça inferior, a chamada superioridade racial, o darwinismo social, que tem também como base ideais nacionalistas, consiste em um pensamento preconceituoso e racista. Deste modo, acreditava que os europeus eram tão bons e dominadores, esse fato decorria de a sua raça ser superior às demais. Da mesma forma, o monopólio do comércio, acompanhado pelos progressos científicos e tecnológicos, era reflexo dos povos capacitados para essa situação. Enquanto isso, os países que ficaram limitados ao fornecimento de mão de obra seriam inferiores, os menos capazes. Agora vou falar alguns exemplos de darwinismo. Na Alemanha, o movimento nazista tinha como dogma a superioridade da raça ariana e resultou no extermínio de milhares de pessoas, especialmente judeus, no conhecido Holocausto. Na Itália, o imperialista sistema político de nome fascismo tinha como uma de suas principais características o racismo ao pregar a premissa da purificação, uma vez que a mistura de raças era considerada uma contaminação. Agora eu vou explicar sobre o neocolonialismo. Neocolonialismo representa a dominação política, econômica, cultural e social das potências capitalistas europeias sobre algumas regiões do continente. Ele surgiu no começo do século XIX e no final do século XX.
perto da Primeira Guerra Mundial. Com o desenvolvimento da Segunda Revolução Industrial, as nações europeias presenciavam uma intensa expansão dos setores econômicos. Então, eles queriam ampliar para novos meios novos meios de mão de obra barata, de matéria-prima diversificada, novos locais para comercializar. Então, eles interferiram nas regiões com o discurso de levar progresso da ciência e da tecnologia ao mundo, principalmente na Ásia e na África, onde realmente eles usavam totalmente as justificativas de ser superior intelectualmente e de estar levando desenvolvimento. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like e ativa as notificações. Muito obrigado por terem assistido até o final! Ê!